Vamos para a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a seguir. Glória a Deus, é uma manhã de Santa Ceia do Senhor. Lemos assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Palavra de Deus. Senhor, nesta manhã de Santa Ceia, continuamos adorando, glorificando o Teu nome, servindo a Ti, voltados e entregues a Ti inteiramente. Pedimos que o Senhor fale conosco as Tuas palavras, que o Senhor nos ajude de maneira que levantados sejamos, como igreja viva, reacendida, verdadeira diante de Ti. Oro pedindo que faça-se a Tua vontade, no nome de Jesus. Quantos oram e concordam, diga amém. Tomem assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a passagem é muito conhecida. No capítulo 6, especificamente do versículo 8 a seguir, vamos ver essa história, o que está acontecendo com Estevão. Esse Estevão era um dos escolhidos como 7 cooperadores, que lá na frente vão ser chamados de diáconos, para servir as mesas, para servir uma necessidade que surgiu na igreja que nascia, a igreja primitiva. E Estevão, diz o versículo 8 do capítulo 6, que ele estava cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse Estevão, ele era cheio de sabedoria, do Espírito Santo, cheio de fé e de boa reputação, e ele era cheio do entendimento. Ele tinha um conhecimento muito profundo da palavra de Deus, dos profetas, não é? Dos escritos, desde a Torá a todos os escritos. Ele tinha um conhecimento muito especial, por isso ele foi levantado para defender esta fé em Jesus Cristo, né? Na época ainda não tinha o nome cristianismo, mas hoje podemos falar. Ele foi levantado para defender o cristianismo, porque ele era o camarada que sabia tudo e podia tudo no Senhor e na sabedoria que ele tinha, o conhecimento. E ele defende a fé em Jesus Cristo diante de 7 seitas da época, e ele faz isso com maestria.
E ele faz isso, o texto que segue vai dizer que eles olharam para Estevão e, fixando os olhos nele, capítulo 6, versículo 15, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão tinha a presença de Deus. Estevão era uma pessoa singular. Estevão era o homem mais capaz, mais preparado que Jesus tinha. Como Deus permite isso? Tem coisas que fogem do nosso entendimento humano, limitado. Porque se fosse eu e a minha administração, que está longe de ser comparada com a administração perfeita de Deus, você certamente pensaria em poupar Estevão, porque ele seria um instrumento muito vivo, muito forte. Meu Deus, eu iria abrir um seminário e pegar o Estevão e fazer professor de seminário para formar pessoas. Eu ia colocar Estevão para pregar cada domingo. Eu ia fazer, meu Deus, iria aproveitar a inteligência, a sabedoria, a unção e crescer com ele, aprender dele. Mas Deus decide permitir que a vida dele seja tirada por pessoas terríveis, por pessoas desviadas, por pessoas que estavam fazendo a interpretação errada das Escrituras, e esse Estevão, ele morre. Estou falando da morte de um homem de Deus. E quando ele morre, algumas coisas acontecem, mas eu quero vos afirmar nesta manhã, que Deus quer reacender a chama de Estevão na igreja. E eu vou ministrar sobre esse tema, o Senhor nos dando graça e palavras. Reacende a chama de Estevão sobre a igreja. O que tinha em Estevão eram coisas singulares para o nosso entendimento. Estevão já tinha, pelos céus, o dia marcado para passar desta para aquela vida. E Deus quis usar a vida de Estevão com um propósito específico. Deus escolheu usar Estevão de uma maneira singular, porque Estevão era voltado para aceitar qualquer que fosse a vontade de Deus. Porque Estevão era nascido de novo e entendia que os propósitos de Deus estão acima dos propósitos dos homens. Da Gabaçaia, a igreja nascida de Deus, nascida de novo, tem que entender, glória a Deus, bem-vindo irmão Peterson também, a igreja tem que entender que os propósitos de Deus estão acima dos nossos, que os caminhos do Senhor são mais elevados, os pensamentos do Senhor são mais altos, mais elevados. A igreja nascida de novo tem que entender que Deus não é nosso servo, que Deus não é aquele que deve obedecer os nossos caprichos, não. Nós somos nascidos de novo para agora viver não para nós, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5,15. Esta igreja tem que entender, 2:20 a 22 de Gálatas, que ela não tem que viver mais, mas Jesus viver nela. E a vida que ela viver, tem que viver na fé do Filho de Deus. Não é na fé dela, não é nos planos dela, nos moldes dela, não é pegar Estevão e colocar como professor de seminário, o pregador de domingo, aprender como ele, não, é analisar o que é melhor para se fazer agora com aqueles que são de Deus, o que é para se fazer agora com aqueles que são o corpo da cabeça que governa, que é Jesus Cristo.
Então, esse Estevão, a vida dele, quando é tirada, nasce uma nova obra, nasce um novo tempo. Aí alguém disser assim: ah, mas o Estevão poderia ser útil igual o senhor falou aí, e tantas... Não, mas a morte dele leva milhares de missionários por toda a terra. Garabagassai, Arogobachai. A morte de Jesus salva Estevão. A morte de Estevão faz com que os missionários saiam. Adabassaia. Porque quando Estevão morre, aleluia, estou sentindo a graça do Senhor. Quando Estevão morre, Gadaskia mandarai, inaugura-se uma grande perseguição. Agora, não só com os apóstolos, mas com toda a igreja. A igreja estava se sentindo muito bem, confortável, agente de milagres, crescendo. Quem sabe haviam 8, 9 mil já nessa altura de crentes, e estava muito bem. As pessoas estavam vendendo o que tinham, e eles estavam sendo cuidados por aquele dinheiro, estava no conformismo. Mas a ordem de Jesus era: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. A ordem de Jesus não disse: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e vocês estarão em Jerusalém, e permanecerão em Jerusalém, e ficarão em Jerusalém. Não, vocês receberão poder ao descer sobre vós a virtude do meu Espírito, e vocês se tornarão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. A ordem de Jesus para a igreja não era para ficar no seu conformismo, mas era para, recebendo aquele poder, sair em busca de almas até os confins da terra. Então, Jesus precisava acordar a igreja. E como que Jesus vai acordar a igreja? Com a morte de Estevão? Para o céu, sim, mas para a terra, não. Porque Jesus vai acordar a igreja é com a perseguição que vai se levantar. Porque a igreja certamente nem como enterrar Estevão tinham, mas ela olharia para a morte, lamentaria, mas não reagiria. Mas agora uma grande perseguição. Agora nós temos que entender que esta igreja, ela é despertada e acordada por causa da grande perseguição, mas deveria ter sido acordada simplesmente pela palavra de Jesus: vocês serão cheios e devem ir até os confins da terra. Todas as vezes que a igreja não acorda, obedecendo a palavra, obedecendo a ordem que Jesus dá, é necessário algumas ações de Deus. E Deus age muitas vezes com a perseguição. Lá, eu lembro lá em Portugal, quando nós mudamos para o templo anterior ao atual, em Trofa, Portugal, e gastamos em torno até de 5.000 euros para colocar e adequar o templo, segundo a perseguição que estava acontecendo na época. Deus foi gerando, foi fazendo campanha, foi aparecendo pessoas para ajudar, e quando tudo estava arrumadinho, ainda as pessoas não aceitaram a acústica da igreja. Uma vizinha foi tomada pelo diabo, mas ela não sabia que era Deus que estava atrás e por trás de tudo aquilo, e ela levantou e fazia, e a polícia chegava no meio do culto, interrompia, fazia isso, fazia aquilo, e aí aquele desespero, oração, propósito, jejum, até que Deus apontou o lugar onde estamos hoje, em Trofa. Pastores lá hoje, Marcelo e Ana Carolina, e o Zay juntos, e aí Deus mostrou o lugar, um lugar agora maravilhoso, com liberdade de culto, com aluguel em conta, que tem a área para fazer a AME,
que tem um lugar onde você pode ali ter toda a liberdade, porque é afastado, é no meio de outras empresas e etc. E Deus nos colocou num lugar muito abençoado, e naquele lugar tinha 1000 pratos, 1000 talheres, 1000 cadeiras, 1000 não sei o que, ficou tudo lá, aleluia. O que nós gastamos no outro templo, que comoveu as pessoas para ajudar, não dava para pagar o que ficou no outro templo quando nós alugamos. A perseguição nos leva para o lugar certo. Muitas vezes Deus usa a perseguição para nos levar para o lugar certo. Perseguir Isaac, ele entregou o poço. Perseguir, entregou o segundo poço. Pararam de perseguir, ele chegou num lugar e Deus disse: esse é o lugar que eu escolhi para você. Tem que entender. Muitas vezes Deus usa a perseguição, outras vezes usa a enfermidade, usa o problema dentro de casa, usa uma... Por quê? Porque Ele quer nos acordar, Ele quer nos despertar, aleluia. E Estevão, ele foi um canal que o céu usou, aleluia, e a perseguição veio, e a igreja teve que sair ao encontro de almas. O texto diz que eles saíam pregando o evangelho por todos os lugares onde iam. Arabaçadaia. Deus quer reacender a chama de Estevão nesta igreja. Deus quer reacender a chama de Estevão na terra. O que é isso, pastor? Deus quer levantar uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus quer levantar uma igreja cheia de sabedoria. Deus quer levantar uma igreja cheia de fé. Deus quer levantar uma igreja cheia de boa reputação. Deus quer levantar uma igreja que tem as qualidades que Estevão tinham para a última hora. Não tem como falar sobre Estevão e não lembrar de Charlie Kirk. A morte talvez mais falada nos últimos dias. Ele que tinha uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, um lar maravilhoso, uma paz, alegria. Para muitos, o que ele fez de mal foi falar, porque ele não atingia ninguém. O desejo dele era a salvação de todos. E entre as confissões da esposa, uma das coisas que Charlie Kirk disse é que queria ser conhecido no mundo inteiro pela sua fé. E ele conseguiu isso. Ele dava conselhos para homens respeitar as suas esposas, e amar as suas esposas, e dar tempo às suas esposas. Dava conselho para as esposas amarem seus esposos, etc. Dava conselho para os jovens afastarem-se das drogas, das ideologias mortas, e procurar viver uma vida que possa prosperar e ser abençoado. Ele era um canal, ele falava de Jesus sem ter vergonha de ser de Jesus. Ele falava com pessoas de diversas crenças e exaltava o Cristo que ele servia. E falava as verdades do seu Cristo que precisava ser dita. Ele era um Estevão moderno. Ele vai ser morto, não apedrejado como Estevão da Bíblia, mas um tiro certeiro no seu pescoço. E ele vai morrer diante da multidão, da plateia. A morte dele começou a gerar mudanças em muitas famílias. Pessoas começaram a testemunhar. Eu nunca tinha ido na igreja, mas depois da morte de Charlie Kirk, eu disse: eu vou à igreja, eu quero conhecer a fé dele. E começaram a ir na igreja. Outra testemunhando disse, nos Estados Unidos, disse: há 20 e tantos anos eu não ia na igreja, mas agora a morte de Charlie Kirk me fez trazer de novo o desejo de ir à igreja, e hoje eu estou voltando para a igreja. Pessoas foram sendo transformadas. Aquela esposa de Charlie Kirk, ela vai perdoar o assassino do seu marido. E o momento do perdão, quem sabe a maioria aqui já assistiu, ela ficava olhando para o céu e olhando o que ela tinha que fazer, e eu vi que ela estava angustiada, e que ela estava toda
toda sentindo dor com aquilo que tinha que fazer, mas ela estava decidida a fazer. Eu vou. Ela olhou para o céu, né? E disse, olhando agora ela olha para o céu, olha para o Bruce, eu perdoo aquele homem. É como se ela tivesse olhado para o céu e disse, me dá graça, Senhor, porque eu tenho que obedecer a tua voz. E ela disse, essa seria a vontade do meu esposo também. E ela perdoa aquele homem, e por causa disso, um ator, que há muitos anos, tinha mágoa, não sei se com a esposa ou com a filha, não sei, não lembro. E ele, por causa da atitude dela, agora está perdoando aquela pessoa. Rabassura cai, aleluia, abacidai. Deus quer reacender a chama de Estevão em você. Deus quer reacender a chama de Estevão em mim. Não sei se você está entendendo, mas Deus quer te encher do Espírito Santo para a última hora, para este momento, e Ele não quer que você discuta com Ele o caminho, mas que você obedeça a Ele e entre no caminho. Ele não quer que você lamente, que murmure, porque eu olho daqui, da saia, cheio do Espírito Santo, e vejo talentos, dons, capacidades, homens de Deus, mulheres de Deus, missionários, pessoas capazes, e eu estou vendo isso pelo Espírito Santo, o quanto Deus quer te usar, o quanto Deus quer te levantar, o quanto Deus quer te tomar, gadácia no Espírito, eu olho para este altar e vejo dons e talentos, capacidades maravilhosas, incomparáveis, de homens que Deus quer levantar, que Deus quer usar, que vai fazer a diferença para famílias, que vai fazer a diferença para jovens, para adolescentes, para crianças, que serão instrumentos de impacto, de glória na terra. Da massa, mas para isso é necessário deixar a murmuração, deixar a contenda, deixar essas tantas dúvidas, será que, será que não? Você tem que se preocupar com uma coisa, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, e deixa as águas do rio de Deus te conduzirem, deixa as águas do rio de Deus te levar, onde Ele quiser levar. Se é na humilhação, Senhor, o Senhor quer me humilhar, humilha então, Senhor, faça a tua vontade, mas me dê graça para me humilhar ainda mais, porque eu quero que o teu propósito se cumpra. Senhor, ainda que o Senhor me mate, em ti esperarei, eu lutarei todos os dias para agradar o Senhor. Ainda que o Senhor não fale comigo, eu falarei com o Senhor. Ainda que eu perceba a solidão, eu continuarei. Eu quero, reacenda a chama de Estevão na minha vida, meu Deus. Ira Kamanácia Bandai Orabacaço Daragai. Está morto, tem que ressuscitar. Orabaço Daia. Está morto, tem que ressuscitar. Deus quer ressuscitar a noiva para esta última hora. Então o primeiro segredo desta igreja é rendição. Aconteceu, mas eu vou continuar. Teve separação, mas eu vou continuar. Eu quero ser fiel. Ainda que eu morra, vou morrer fiel. É a igreja rendida. A igreja, tudo que vai acontecer com Estevão, o segredo é um só. Ele foi nascido do Calvário. Ele teve um encontro com o Cristo do Calvário. Não foi o Cristo das prateleiras, o Cristo dos desigrejados, o Cristo dos apostatados, o Cristo daqueles que pregam outro evangelho. Não, o Cristo do Calvário.
Foi lá, Paulo, que ele teve o encontro com Cristo na Baçaia. Foi mediante o sacrifício da cruz, o Cristo da cruz, o Cristo da cruz. Ele era o mais cheio, ele era o mais ungido, ele era o mais sábio, ele era o melhor de Deus, incomparável na terra. Mas ele morreu na cruz. Se ele morreu por mim, eu morrerei por ele. Se ele abandonou tudo para seguir os passos de um Salvador, eu seguirei os passos desse Salvador. O encontro da igreja tem que ser com o Cristo do Calvário. Quando nós olhamos para o Cristo do Calvário, a gente perde a razão. Se fizeram isso com ele e comigo. Quando a gente olha para o Cristo do Calvário, a gente perde a inteligência para buscar a dele. A gente perde a sabedoria para buscar a dele. É ali que a gente diz: já não vivo eu. É ali, quando a gente olha para Jesus, que a gente perdoa um ao outro e entende um ao outro. Por favor, Estevão tinha amor ou não? Demais. Mas você lê o maior sermão do Novo Testamento aqui, Atos 7. Se você lê o sermão de Estevão, ele fala claramente: vocês mataram os profetas e vocês mataram Jesus. A pregação é forte. Tanto é que eles riem os dentes, fica bravo. Podemos ou não pregar as verdades? Devemos ou não pregar as verdades? Ou nós pregaremos um bajulo de Deus para uma geração que não tem compromisso? A igreja de hoje, que vai vencer, que vai até o final, é a igreja que nasceu do Calvário. O maior dos maiores morreu na cruz. O melhor dos melhores morreu na cruz. O mais cheio, o mais sábio, incomparável, morreu na cruz. E por que ele está na cruz? Porque ele esvaziou de si mesmo. Tomou a forma de homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 11. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. E diante dele, todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar que ele é Senhor. Adabácia, Urabanás, Adaia. Essa igreja que nasceu do Calvário, Deus quer ressuscitar ela nesta manhã, a que está aqui presente e a que está pela internet. Deus quer ressuscitar esta igreja. Vamos de volta ao Calvário. É lá que a gente nasce de novo. É lá que a gente perde a arrogância, a ignorância, a estupidez, a exaltação, a soberba, a vanglória. É lá que a gente perde a vaidade excessiva. É no Calvário que a gente se perde para achar da base. E restaurando esta igreja, Deus quer nos dar as qualidades de Estevão. Foi Deus que colocou em Estevão tudo aquilo. Então essa igreja tem que ser cheia de fé e poder. Cheia de quê? A Bíblia diz, versículo 8 que lemos, que eu li aqui para você: e Estevão cheio de fé e poder. Porque era cheio de fé e poder, fazia prodígios e sinais, grandes sinais. Deus quer levantar essa igreja, reacender a chama de Estevão nela. Olhe para cá e preste atenção e pare de enganar-se a si mesmo. Você não vai chegar a lugar nenhum se não for cheio de fé e poder na última hora. É necessário ousadia, porque tem fé e poder. Fervor, porque tem fé e poder. Aleluia! Serviço, porque tem fé e poder.
Rabacaço daragaia. Essa igreja da última hora tem que ser cheia de Deus, da presença de Deus, porque Deus quer fazer através dessa igreja prodígios enormes, sinais enormes. Por isso nós estamos vivendo um tempo de lacuna, porque Deus está curando a igreja, está restaurando a igreja, está trabalhando a igreja, está movimentando a igreja, está levando a igreja a situações diferentes e difíceis, porque Ele está trabalhando a igreja. Aqueles que tiverem boa reputação, aqueles que tiverem caráter, aqueles que se mostrarem perseverantes, Ele vai encher de fé e poder, Ele vai encher de fé e poder. Que mais? Essa igreja também será cheia de sabedoria e do Espírito. Versículo 10, 6. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, com letra maiúscula, com que falava. A igreja de hoje, ela está sendo resistida, envergonhada. Homens fraudulentos, escândalos, pecados absurdos nos altares. Deus quer que nós do Calvário recebamos, aleluia, sabedoria, e sejamos tomados pelo Espírito. Deus quer que a igreja que reacende a chama de Estevão seja cheia da sabedoria e use somente a sabedoria que vem de Deus. Salomão disse a Deus: eu quero sabedoria para conduzir teu povo, comover o coração de Deus. Disse Salomão: porque você não me pediu riqueza e nem honra, mas me pediu sabedoria. Eu te darei sabedoria, riqueza e honra. A igreja de hoje está pedindo riqueza e honra, riqueza e honra, riqueza e honra. Abre a porta, me exalta lá, faz alguma coisa. Tu és o Deus da minha vida, então mostra lá que o Senhor é meu Deus. Mata fulano, persegue ciclano, faz não sei o que. É a igreja que não tem sabedoria, desprovida de sabedoria. A igreja que Deus vai reacender a chama de Estevão nela, ela não vai pedir riqueza, honra e glória, ela vai pedir sabedoria. Ela vai pedir sabedoria. Eu quero sabedoria para não sair do teu caminho. Eu quero sabedoria para viver para a tua glória. Eu quero sabedoria para pregar a palavra. Eu quero sabedoria para aconselhar. Eu quero sabedoria para continuar. Eu quero sabedoria para estar junto. Eu quero sabedoria para não discriminar ninguém, mas não aceitar e não ser favorável às obras contrárias. Eu quero sabedoria. Salomão recebeu sabedoria. Ele começou a conduzir o povo. O reino se tornou um reino de paz. Salomão é o rei da paz, e ele é um reino de paz. E de repente Salomão começa a desprezar a sabedoria de Deus e começa a usar a sabedoria dele. E ele começa a pensar nas coisas, fazer negócios com outras nações, e ele deixa a sabedoria de Deus, e ele vai se perdendo. A Bíblia diz, e nós entendemos isso no livro de Eclesiastes, que Salomão vai para a depressão, que ele vai para a solidão, que ele vai para a crise existencial. Por quê? Porque deixou de usar a sabedoria de Deus e começou a usar a sua própria sabedoria. Isso a igreja de hoje está fazendo, agindo com sabedoria para se livrar de muitas coisas, agindo com sabedoria humana para ganhar o teto da igreja, a construção, o terreno. Não estou falando, não tem nada a ver com sede, viu? Nós compramos o terreno, cortar as pontas aí. Graças a Deus nós somos honestos. Aí, a igreja de hoje, ela negocia votos, ela negocia empregos, sabedoria. Já que nós temos essa sessão, vamos conseguir tal coisa. Queridos, 3:27 de João: o homem não pode receber nada se das mãos do Senhor não lhe for dado.
Se nós queremos algo que fundamenta, que faz diferença, tem que ser das mãos de Deus. Nós podemos receber uma fortuna da mão dos homens, mas se não veio de Deus, vai fazer mal para nós, vai nos dividir, vai nos separar, vai nos fazer perder Jesus. Mas tudo que vem das mãos de Deus, nós desfrutaremos. A igreja de hoje está usando sabedoria para negar a fé. Negando a fé com a maior sabedoria, negando o ministério com a maior sabedoria. Homens chamados para servir, obreiros da seara, vivem se ludibriando para não cumprir escala, para não fazer o que foi chamado para servir. Esse Estevão aqui foi chamado para servir as mesas, ele cheio de glória, cheio de graça, cheio da unção, cheio de sabedoria, inteligente, capaz mais que os apóstolos, mas ele foi às mesas servir, ele foi às mesas, ele foi às viúvas, ele foi lá servir, porque a igreja verdadeira, ela tem a humildade de Deus para obedecer, para suportar, para caminhar junto. Mas ela está usando sabedoria. Não posso cumprir a escala, não dá para mim, não dá para não sei o que, e não dá para isso o outro, e ela tem usado a sua própria sabedoria. Deus quer devolver a sabedoria do alto sobre nós. A sabedoria do homem, a sabedoria de outros é maligna e é passageira, mas a sabedoria de Deus permanece. A sabedoria de Deus traz luz, a sabedoria de Deus traz conforto, a sabedoria de Deus mostra o caminho onde devemos seguir. Aleluia. Persiga a sabedoria mais que a prata, mais que o ouro, pois ela te conduzirá no final ao encontro com o Senhor. Deus quer levantar e reacender a chama de Estevão sobre a igreja, sobre nós. Por quê? Porque essa igreja que será cheia, que será dominada pelo Espírito, ela é perseguida. Perseguiram Estevão. Viram nele o rosto de um anjo, mas mesmo assim encontraram as palavras de sabedoria, mas mesmo assim viram sinais e prodígios, mas mesmo assim. Isso quer dizer o quê? Prepare-se, porque o dia que nós nos tornarmos de Deus verdadeiramente, haverá perseguição, porque nós não somos desse mundo. Esse mundo nos odeia. Jesus disse: Pai, eles odeiam, esse mundo os odeia, porque eles não são desse mundo. Xarábia, Uracai, eu estou me preparando para aquela casa, eu estou me preparando para aquela glória, eu estou me preparando para morar com Ele. Eu sou, antes de todas as coisas, um cidadão do céu, peregrino e forasteiro, cidadão do céu. Adácia Amanda. O dia que você se torna verdadeiramente de Deus, não tem como não ter perseguição. Porque a pessoa verdadeiramente de Deus não vai mentir. E os mentirosos querem que você minta. A pessoa verdadeiramente de Deus não viverá na prática do pecado. E o mundo diz que isso é normal. E os sábios, com suas sabedorias humanas e malignas, dizem que não há problema e que Deus entende isso e que Deus nos ama de qualquer forma. O amor de Deus é para todos, mas entrar no céu é para quem anda com Deus e tem novidade de vida. Isso é claro nos textos bíblicos, Romanos 6, 1 Coríntios 5, Romanos 8, e vai tantas passagens. Escute, prepare-se, porque se você se tornar verdadeiramente de Deus, sua família vai te rejeitar. Por isso que Jesus disse: eu vim trazer espada. A partir de agora é pai contra filho, filho contra pai, etc. Jesus está fazendo dissensão? Não. Ele está revelando que quem segue ele vai se tornar luz, e treva não gosta de luz. E não pense contrário. Quem ainda não tem Jesus está em trevas. É o que a Bíblia diz. Para estar em luz, tem que estar em Cristo. Ele é a luz do mundo. Então, quando você se levanta no seu trabalho para fazer o que é honesto, aí você não vai querer beber com os que bebem, farriar com os que farriam.
você ter uma vida diferente, você vai ser perseguido. Pode ser um profissional e tanto. Alguns vão querer te ridicularizar, como eles estão ridicularizando as igrejas sérias, as igrejas que pregam contra o pecado. Muita gente fazem tantos discursos, belos discursos para quem não quer ter compromisso, que a igreja não precisa ser assim, que a igreja não é pesada mais, que a igreja é leve. Essa igreja está desviada, porque a igreja do Senhor Jesus é pesada. É pesada. Primeiro ela tem uma cruz aqui, ó. E a cruz que ela precisa. A cruz, meus queridos irmãos, ela é pesada. A de Jesus em torno de 120 quilos, 110, 120 quilos pesava. E Jesus, tendo passado o que passou, sendo açoitado, estava carregando essa cruz. Ela é pesada, ela é dolorida. Servir a Deus tem angústia. Servir a Deus tem solidão. Servir a Deus tem desprezo. Eu imagino os olhos de Estevão, pregando a verdade, dizendo, se eles receberem a verdade, eles também terão o meu Cristo, eles também serão cheios, como eu sou cheio, eles terão a comunhão que eu tenho. E ele pregando a verdade com aquela vontade no coração de ver tudo isso nos ouvintes da palavra, e ele discorrendo teologicamente de maneira correta, e de uma maneira brilhante, a partir de Abraão, ele vai até Jesus Cristo, mas as pessoas querem matá-lo, e ele está querendo salvar. Isso é o que acontece com a igreja. A gente olha para os bêbados e diz, Jesus te liberta. A gente olha para os drogados, Jesus te liberta. A gente olha para os adúlteros, Jesus te liberta. Nós olhamos para os efeminados, Jesus te liberta. Nós olhamos para as famílias cheias de problemas, casais, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus liberta. Muitos destes estão nos odiando, pensando que nós queremos ser melhores do que os outros, e dizer alguma coisa que eles não podem ter. Eles não entendem. Esta mensagem é para todos, esta pregação é para todos, esta libertação é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele ainda não voltou, porque é a sua longanimidade. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos, e a graça dele se há manifestada a todos os homens. Mas eles não vão nos entender, porque não querem mudar de vida. Mas nós continuaremos falando como Estevão continuou falando. Deus quer reacender a chama de Estevão. Será que até essa altura você ainda está querendo essa chama? A decisão é sua. Mas esta igreja que se levantar e se encher, ela vai brilhar. A Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava. Aleluia. O versículo 15 diz que eles viram. Essa igreja que Jesus vai reacender, ela vai brilhar, ela vai resplandecer. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto. O diabo verá a luz de Deus no teu rosto. O mundo habitado verá a luz de Deus no teu rosto. Se você anda com Deus, e se você é de Deus, você vai brilhar, você vai resplandecer a glória de Deus. Essa igreja será cheia da verdade. Estevão só falou verdades. Ele não bajulou, mas ele também não odiou. Mas a verdade tem que ser anunciada, porque Estevão, cheio do Espírito Santo, entendia: se não for a verdade, não liberta. Se não for a verdade, não salva. Se não for a verdade, eles não saberão o que precisa ser feito. Se não for a verdade, eles não reconhecerão os seus pecados, as suas falhas. Se não for a verdade, não tem como descobrir o caminho. Eu tenho que pregar a verdade. A igreja reacendida com a chama de Estevão pregará a verdade, anunciará a verdade, brilhando, resplandecendo, cheio do Espírito, cheio de amor. Essa igreja também, ela será fiel ao chamado. Estevão não arredou do chamado, Tiago. Ele não arredou. Eu poderia criar, falar: não, irmão, vocês estão meio nervosos, a gente fala outra vez, fica tranquilo. A sabedoria do homem.
Mas Deus queria que ele fosse até o final. E Deus queria mesmo. Você olhando para a história de Paulo, até o dia que Deus quis, a vida de Paulo não foi tirada. Ele até em uma ocasião pensou que estava morto, mas Deus deu a ele vida. Só no final, quando Deus tinha um propósito. Esse Saulo que persegue a igreja no texto seguinte, capítulo 8, que entra nas casas, consente nas mortes, Jesus vai converter ele. E ele vai se tornar maior e melhor que Estevão. Quando essa igreja entender isso, ela vai estar levantando outras igrejas. Quando ela morrer para si e viver para Deus, ela vai levantar outras. Será que você entende isso? E esse Paulo, ele vai morrer degolado, porque era um propósito de Deus. O melhor homem de Deus agora é Paulo, e ele vai morrer degolado. Por que que a gente se exalta? Por que que a gente tenta fugir das verdades? Por que que a gente tenta levar a vida como se o cristianismo de hoje fosse outro? Não é! Nós somos outros, mas o cristianismo é o mesmo. Nós mudamos, mas Jesus não muda. As verdades dos homens mudam, mas a verdade de Deus jamais mudará. Então, essa igreja, ela será fiel ao chamado. É para fazer, vamos fazer. Eu lembro do pastor Sandro Fontoura agora, nosso amigo, nosso irmão querido, e de vez em quando a gente conversa, amigo da igreja também. Deus falou para ele, vocês devem ter visto isso, para ele levantar e ir num prostíbulo. E ele vai no prostíbulo. Quer dizer, um pastor ir no prostíbulo só se Deus mandar mesmo, que é loucura, né? E ele chega lá, anuncia a palavra de Deus e uma conversão acontece. Deus falou para o pastor Satiro sair da casa dele e ir para, qual que é a nação? Não sei se é a Colômbia. E ele vai com a esposa por um caminho da mata amazônica. Malária, enfermidade, criminosos e etc. Mas ele ouviu e foi. E hoje, uma igreja para milhares de convertidos lá está. E ele hoje prega no mundo inteiro. Adabácia, Arabaia, Arabassai. Deus tem um chamado para cada um de nós. Aleluia. E nós temos que ser fiel ao chamado. Se Deus disser para você agora, deixe as redes e vá seguir Jesus. Mas se Ele disser, pegue as redes e vai ao mar, pegue as redes e vá ao mar. Adabassaia. O chamado vem dEle, a direção é dEle, o propósito é dEle. Por isso se encha do Espírito para ouvir a voz dEle e entender o chamado. Essa igreja também, ela não temerá a morte. A igreja cuja chama de Estevão reacende, ela não teme a morte. O poder que Deus dá a ela para ser testemunho até em caso de morte. Ela não teme por quê? Porque ela sabe que a morte não existe para a igreja. O que existe é uma passagem desta para aquela vida. Derabaço, daia. Por isso Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 55 a seguir, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Ele desafia a morte, ele afronta a morte. Onde está a tua vitória? Os teus aguilhões, acabou para você, morte. Porque graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso na hora da morte, que vai ser degolado, Paulo recita a passagem de Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e desde agora tenho uma coroa de justiça me aguardando. Ele coloca a sua cabeça
na guilhotina, e quando ele olha para a multidão ruidosa, diz uns textos de alguns livros, ele fecha os olhos, a guilhotina desce, e quando ele abre os olhos, ele está diante do seu mestre, do seu Senhor, da razão da sua vida, da razão do seu ministério, sem dor, sem perseguição, sem manchas, sem máculas, alegre, no gozo eterno, no colo maravilhoso do seu Deus. A igreja não teme a morte, porque a morte, na verdade, é uma passagem para o colo de Jesus Cristo. Essa igreja cuja chama de Estevão é reacendida, ela ama Jesus acima de tudo. Pronto. Por que Estevão suportou tudo? Por amor a Jesus. Por que Estevão amou aqueles algozes e clamou para que os pecados deles não lhes fossem imputados? Porque amava Jesus. Só quem ama Jesus de verdade consegue amar um inimigo. Repita isso. Só quem ama Jesus Cristo de verdade consegue amar o inimigo. Só quem ama Jesus de verdade consegue perdoar o inimigo. Aí eu olho para a esposa de Charlie Kirk, Erika Kirk. Eu perdoo, Senhor. Isso me marcou, irmãos, demais. Porque tem coisas que você às vezes está sem força para fazer, ou não quer decidir perdoar. Mas quando você olhar para o céu, você vai decidir. Porque quando a gente olha para o céu, não é só pedindo força, mas é olhando para quem está lá e passou por aqui, pelo Calvário. Eu também perdoo, Senhor. Eu também perdoo, porque Jesus naquela cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Labassai, e ela usou estas palavras: Pai, eu perdoo ele, aquele assassino, porque ele não sabe o que faz. Labassudaya, essa igreja, ela ama Jesus com fervor. Ela guarda Jesus, ela vende tudo que tem por causa do tesouro. E Jesus disse: ninguém há que tenha deixado tudo por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a vida eterna. Essa igreja é galardoada no céu. Fique sobre os pés. Deus quer reacender a chama de Estevão. Preste atenção nessa palavra, porque ela é profética, ela é revelada. Esse tema foi o Espírito Santo que nos dá e nos deu, aleluia, nos dá nesta manhã e nos deu a esta semana. Deus quer reacender a chama de Estevão na sua vida. Levante-se para ser inteiramente de Deus. Viva para Deus em primeiro lugar. Agrade a Ele sobre todas as coisas. Não seja um frequentador de igreja, escolhendo o dia que quer vir no culto e a maneira que quer adorar. Seja de Deus, esteja na casa de Deus todos os dias. Seja adorador de verdade, para de falsidade. É hora da verdade. Se a sua esposa brigou com você ou vice-versa, Jesus não tem culpa. Ame a Deus, sirva a Deus. Se a sua esposa te traiu, seu esposo te traiu, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, Jesus não tem culpa. Ame Jesus, Ele te amou, Ele te ama, Ele te amará por toda a eternidade. Ame quem te ama, coloque Ele em primeiro lugar e se torne adorador, um servo de Deus verdadeiramente, uma serva de Deus verdadeiramente. Tira essa morte espiritual que está na sua vida urgente, senão você vai morrer. Esse homem cheio, apedrejaram ele, muitas pedras para matar, e mesmo sendo apedrejado e à beira da morte, não negou Jesus.
Ele não disse, porque o Senhor me abandonou. Não, ele foi fiel. E aí Deus de repente abre o céu. Eis que vejo os céus abertos. Rabassurai, Urabaseraia. E quando ele diz, eis que vejo os céus abertos, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Quando ele falou isso, eles ficaram mais furiosos para matar. Mas ele tinha tido a experiência da vida dele. E ele entendeu a experiência. Está de pé, me esperando. Pode fazer o que quiser. Eu já tenho tudo o que eu preciso. A igreja verdadeira, que reacendida está na chama de Estevão desse tempo, ela vai contemplar o céu aberto em todo o tempo. Ainda que esteja sendo perseguida, apedrejada, maltratada e ferida, ela vai ver o céu aberto. E que Jesus a está esperando. E vai estar olhando para ela e dizendo, um pouquinho só a mais. Só mais um pouquinho. Suporta mais um pouquinho. Continua mais um pouquinho, dê mais passos, caminhe mais, cante mais louvores, adore mais um pouquinho, e Cadácia, seja mais fiel, mais um pouquinho, Rabassaragaia, eu já estou aqui esperando, um pouquinho só de tempo, e o que há de vir, virá, e o galardão está nas suas mãos, para dar a quem Ele quiser, e Ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba, e Ele diz, quem tem sede, vai às águas. Feche os seus olhos. Balamanto rogovia das yaramandarai. Oh rabaele raim basevanagas. Essa igreja não terá vergonha de ser de Deus. Essa igreja, ela vai ter a ousadia da fé de se revelar igreja viva de um Deus vivo. Ei, é hora de reacender a chama. Que a Santa Ceia desta manhã seja para os incendiados de Deus. Que a Santa Ceia desta manhã seja para aqueles que se levantaram como Estevão da última hora. Que os elementos da Santa Ceia venham para nós como brasas do altar, que incendeia-nos e que nos torna aquecidos para a glória de Deus. E a última hora, e obreiro, levanta esse ministério, reacende ele, reacende a chama, reacende a chama. Igreja, reacende a chama. Igreja, obreiros do altar, reacende a chama, reacende as lembranças das promessas com o ministério de cada um de vós. Para de murmurações e reclamações, reacende a chama do ministério. Você sabe que tem uma chamada, levanta as mãos. Abadassaia, quem quer a chamada, Adabassíria, Etamassúria, levanta as mãos, só quem quer a chamada, não quer, fica com a mão para baixo mesmo. Adabassaia, receba aí o reacender da chama. Recadabassaia, é o que Deus quiser, é da maneira dele, é na vontade dele, é na nação que ele quiser, é no estado que ele quiser, é na cidade que ele quiser, é onde ele quiser, a posição que ele quiser, a altura que ele quiser. Reacenda, raçabaia,
reacenda, o Kavanassai. Deus vai levantar suas profetas nesta manhã, as profetas ungidas. Receba aí o reacender da chama da profecia. Deus vai levantar os homens da cura, os homens dos prodígios e sinais, as mulheres da cura, as mulheres dos prodígios. Recebe aí, reacende, 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 reacende. Deus vai reacender a chama dos ganhadores de almas. Reacende, reacende, reacende a chama dos pregadores de congressos, dos pregadores de eventos enormes. Reacende, reacende, reacende. Deus vai reacender a chama do ministério de louvor, dos instrumentistas, dos vocalistas. Reacende, reacende, reacende. Deus vai reacender a chama dos líderes. Deus vai reacender a chama da diretoria. Deus vai reacender a chama da igreja. A sua chama agora mesmo seja reacendida. Receba, 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 seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado. Você que há muito não fala em línguas, seja renovado. Fale os mistérios do céu. Seja cheio agora, seja cheio agora, seja renovado agora. Você que está em pecado, decidiu confessar, seja renovado agora, seja levantado agora. Abandone a frieza, abandone o meio termo, abandone as coisas que são para os homens, abrace as de Deus agora, abrace o renovo agora, abrace o renovo. Senhor, eu rogo a Ti, reacende a chama de Estevão na igreja. Te amo, Deus, a sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto.